Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, dando continuidade à leitura, capítulo 11, versículos do 28 ao versículo 30. Um Evangelho bem pequeno, bastante conhecido por nós, pelo menos de se ouvir falar, ou de ter contato como leitura. Mas o que de fato o Evangelho de hoje, o que de fato Jesus quer nos ensinar por meio desse Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje vai dizer assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí a gente pode perguntar, como assim aprender de Jesus? Como assim tomar o jugo de Jesus? Se a gente passou a semana todinha vendo Jesus exigindo de nós um desapego total deste mundo, e como seria possível essa ascese, esse exercício espiritual, esse desapegar-se das coisas do mundo, até mesmo da família, como ele disse, quem amar mais pai, mãe, filho, filha do que a mim não é digno de mim. Como assim tomar a cruz? Olhando para a paixão de Jesus, a gente vê que a cruz é algo doloroso, é algo pesado, a ponto de Jesus tombar, cair 3 vezes no caminho do Calvário por conta do peso da cruz. Como assim? Se é tão pesado, como assim Jesus vem dizer para nós, tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Como podemos receber repouso? Veja, meus irmãos, o que diz o Catecismo da Igreja Católica para nós no parágrafo 459. Diz assim: o Verbo se fez carne, Jesus Cristo, para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse também Jesus em João 14,6. E o Pai, no monte da transfiguração, ordena: ouvi-o, pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Este amor aplica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Então, a gente percebe que é um doar-se, um dar-se inteiramente a Jesus e aos outros. E como isso poderia ser para nós um repouso, como isso poderia ser para nós um descanso. O parágrafo 560 vai continuar nos dizendo: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Então veja, Jesus se fez carne para nos tornar participantes de sua natureza, ou seja, para nos tirar da queda do reino das trevas e nos introduzir no seu reino, e assim tornar-nos participantes da sua natureza divina. Diz assim: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, com Jesus, e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Meus irmãos, existem 2 santos, Santo Atanásio e São Tomás de Aquino, principalmente São Tomás na Suma Teológica, no opúsculo 57. São Tomás vai dizer algo que é escandaloso para este mundo, mas é exatamente o que Jesus veio fazer conosco, é exatamente o que Jesus veio fazer para nós, e nos tirando o fardo, o peso dos nossos pecados dos nossos ombros. Veja o que diz Santo Atanásio: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Olha que palavra, parece ser uma blasfêmia, Santo Atanásio vai dizer: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. E veja o que São Tomás de Aquino vai dizer: o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem, dos homens fizesse deuses. Então,
que coisa maravilhosa! Aqui não é que Jesus veio nos tornar um outro Deus para ser adorado, cultuado, não. Ele assumiu a nossa natureza, né, nossa humanidade pecadora, foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado, para nos tornar, para trazer-nos de volta a sua natureza. Veja, o Verbo divino se fez carne, assumiu a nossa natureza para nos trazer de volta a natureza que ele havia nos dado. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está aqui a nossa dignidade. Se nós olhássemos de onde viemos e para onde precisaremos ir, jamais nós nos entregaríamos ao pecado. O pecado nos desfigura. O pecado, como foi com Adão e Eva, nos tira da nossa condição, podemos assim dizer, de deuses, né? Ou seja, de sermos participantes da vida de Deus. E nos leva ao mais profundo dos abismos. Mas Jesus desceu ao mais profundo dos abismos para nos reerguer de novo para a dignidade de filhos de Deus. Essa frase de São Tomás de Aquino é escandalosa, mas nos dá, por graça de Deus, aquilo que nós somos. Traz de volta a nossa dignidade, aquilo que nós devemos ser, pelo menos. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no Opúsculo 57. Então, meus amados irmãos, esta é a dignidade que Jesus veio nos trazer nesse dia de hoje. É por isso que ele diz: tomai sobre mim a minha doutrina. Porque cada vez mais que nós nos aproximamos dos ensinamentos de Jesus e os colocamos em prática, nós nos aproximamos daquilo que era o projeto inicial de Deus. Sermos como deuses, ou seja, sermos participantes da vida da Trindade. E é por isso que no batismo nós recebemos em nós, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, na nossa alma, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos, assumindo a vocação batismal, nos tornarmos semelhantes de novo à natureza divina e sermos participantes da vida da Trindade. Isso não pode ser roubado de nós, porque Jesus veio a este mundo exatamente para isso. Deus abençoe você e peça ao Senhor Deus a graça de sermos participantes de sua vida e assim entrarmos no seio da Trindade e termos a visão beatífica do nosso amado e querido Jesus.